Boa tarde, estudantes, professores e familiares que estão conosco aqui participando, né? Nossa aula, segunda série do ensino médio. Calma, pessoal. Falta só mais 2 semaninhas, a gente já está de férias, podemos descansar. Aí vocês não vão mais ouvir essa vinheta, tá ok? Beleza? Mas hoje vamos estar na aula com a professora Dana de Biologia e o tema da aula de hoje é característica hereditária humana. E a habilidade que. Antes disso, foram nossos combinados, né? Que é o quê? Que vocês fazem anotações no caderno, que vocês pontuem as dúvidas de vocês, né? Prestem atenção na aula também. E coloquem todas as sugestões que forem dadas durante a aula, caso vocês precisem, busque o professor de vocês aí na escola. Vocês têm aí um contato com ele no via Classroom, né, no chat, que vocês estão aí no momento. O professor está acompanhando vocês, ok? E a habilidade que nós vamos rever hoje na aula é elaborar e testar hipóteses sobre composição genética de indivíduos e sobre a herança, aplicando as ideias de Mendel. E quem vai falar um pouquinho mais do conteúdo para vocês é a professora Dani, né, professora? Boa tarde. Boa tarde, Simone, tudo bem? Boa tarde, estudantes que estão nos acompanhando, familiares e os professores também. Daí a gente vai falar hoje, retomando qual conteúdo? A gente vai falar sobre cruzamento-teste, sobre teoria cromossômica da herança e características hereditárias humanas. Tá? Então, a gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre isso e realmente, a gente comemorando quase, né, com aquele sensação de fim de ano, né, Simone? Você está só ali esperando as férias. Também estou, gente, ansiosa por esse momento. Vamos lá, então, para começar uma interaçãozinha com vocês. Então, gente, aqui a gente tem 2 ervilhas, porque, claro, né, a gente está falando na aula de genética, a gente vai ficar falando claramente de Mendel, né? E aí está sempre presente essa questão das ervilhas. Então, nessa interação, a gente tem aí o desenho, a imagem de 2 ervilhas, né? Então, ervilha, e eu quero saber o genótipo que vocês acham que tem a ervilha amarela e a ervilha verde, tá? Então, 2 minutinhos aí, a gente já volta. Conta pra gente qual que é o genótipo, né? Já que o fenótipo é a cor que elas se manifestaram, tá? Então, 2 minutinhos e a gente já volta. Bastante interação, Dani, aqui no chat. A professora Rosana colocou assim que a amarela pode ser azão-azão ou azão-azinho e a verde azinho-azinho. Já a professora Sandra já nomeou diferente. Coloquei que a amarela é vezão-vezão ou vezão-vezinho e a verde é vezinho-vezinho, né? E a tem aqui colocou quem é. Eu perdi. Aqui. O professor Moisés falou que é recessivo e dominante. Acredito que ele falou que na ordem amarelo seria recessivo e o verde dominante.
Então, vamos lá falar um pouquinho, né, Simone, dessa questão. Ah, é azão ou é vezão? Gente, tanto faz, no final das contas, tá? É que, normalmente, a gente usa o azão porque o fenótipo dominante, aí a gente tem o amarelo, né? Então, a gente acaba usando aí essa letra referente à cor, né? Mas isso é só uma questão de usar uma letra, mas tanto faz, né? E, realmente, quando a gente pensa aqui, no caso da ervilha verde, a gente tem, sim... Opa! Desaprendi, gente, a usar, desaprendi. Aqui, ó, a gente tem o azinho, né, o verde, totalmente recessivo. E aqui a gente vai ter o azinho ou o azão, tá? E aí pode ser vezão, enfim. Mas aí eu pergunto para vocês, né, como que a gente faz para saber se esse cara aqui, essas ervilhas amarelas aqui, elas têm o genótipo, esse genótipo aqui, o dominante, ou, né, o homozigoto ou o heterozigoto dominante? Como que a gente faz para saber isso? Né? Então, a gente faz um tal de um cruzamento teste, aí a gente vai entender um pouquinho como que ele é, mas antes, a gente vai aqui, né, já tinha dado o spoiler desse slide, então, aqui a gente vai falar um pouquinho, relembrar lá como que é a determinação desse genótipo, né? Então, imagina que tem a célula reprodutora e vai acontecer o processo ali de divisão celular. E qual que é o que acontece? Na célula germinativa é a meiose. Então, aqui a gente tem, né, nesse primeiro caso, então, os cromossomos homólogos aqui, né, então, eles se duplicam. A gente vai ter, ó, né, aqui a duplicação deles. E, nesse caso aqui, ó, o indivíduo apresenta qual genótipo? Né? Ele vai ter o alelo azão e o alelo azinho. Num primeiro momento, né, da meiose, a gente tem o quê? A separação aqui dos cromossomos homólogos, né? Então, uma célula vai ficar com esse cromossomo duplicado aqui com o alelo azão e outra com um alelo azinho aqui. Aí, rola de novo, né, o processo de divisão continuando aí a meiose 2, e então a gente tem separado aqui, no caso, as 4 células filhas, né? Sendo que cada uma vai carregar um alelo aí, certo? E aí, como que a gente faz com isso? Vamos imaginar aqui, né? Então, o que é esse tal desse cruzamento teste? É justamente a gente pegar uma planta que a gente tem certeza do genótipo. E qual que é a planta que a gente tem certeza do genótipo, gente? Esse carinha aqui, né? O verde. Então, o fenótipo verde, a gente tem certeza do genótipo dele, que é o azinho, certo? Então, ali o homozigoto recessivo. Lembrando aí, linkando todos aqueles conceitos, né, os nomes que a gente falou aí em aulas anteriores. E aí, no caso da ervilha amarela, então, eu vou pegar, vou cruzar, então, esse indivíduo que eu tenho certeza do fenótipo dele, e vou cruzar com o indivíduo aí que eu quero saber que, no caso, né, manifesta ou em homozigose ou em heterozigose, né? Então, a gente tem aqui azão ou azinho na cor amarela. Então, o que a gente vai fazer? A gente realiza isso que a gente chama de cruzamento teste, tá? Para determinar esse genótipo. Eu vou cruzar esse indivíduo amarelo, né? Então, claro, ali é a planta que produz esse indivíduo, essa semente amarela, com uma planta que produz semente verde, tá? E aí, eu faço esse cruzamento. Claro que, gente, isso aí vai levar um tempo, né? Então, a gente precisa, né, analisar aí certinho, esperar, claro, o tempo de reprodução e tudo mais. E aí a gente tem o seguinte, vamos pensar que a gente tem esse primeiro cruzamento aqui. Peguei uma ervilha verde, né, uma planta da ervilha verde com a planta da ervilha amarela. E aí, no caso, se essa planta ela for azão, né, ou seja, homozigoto dominante, como vão ser os descendentes? Eu vou ter aqui recebendo, né, um alelo daqui, então eu vou ficar com o indivíduo azinho. Opa, outro aqui também. Aqui também vou ter outro. Opa, aqui também vou ter outro. Cara, e aí eu tenho o quê? Se eu tenho todos esses indivíduos, né, azinho, todo mundo aqui, gente, vai ser
ervilha amarela. Então, desse cruzamento aqui, todo mundo tem ervilha amarela. Se desse cruzamento, dessa planta aqui com essa ervilha amarela com a ervilha verde, resultar só em indivíduos amarelos, eu sei que o cara é um indivíduo com genótipo, né? A planta tem um indivíduo ali, né, com genótipo azão, certo? E aí, vamos imaginar que a gente teve esse cruzamento. Opa, vamos pegar aqui, voltar para a cor que a gente estava. E aí a gente vai abusar da cor aqui, né, Simone? Então, a gente tem, ó, o azinho, a gente já sabe que é verde. Vou cruzar essa planta aqui. Se esse cara for heterozigoto aqui para o caráter, o que vai acontecer? Olha só. Vou ter aqui uma porcentagem de azão azinho, outra de azão azinho. Opa! Aqui eu vou ter 50% amarelo, né? Então, ó, esses dois aqui. E vou ter... Nossa, eu estou muito ninja agora com essa lousa aqui. E aí eu vou ter 50% verde, tá? Então, eu sei se eu tiver metade amarelo e metade verde, apresentando esses fenótipos, eu vou ter o indivíduo heterozigoto, tá? Então, esse cruzamento teste serve para isso, para a gente entender como que funciona, certo? E aí, a gente falando dessa questão, né, da teoria cromossômica. Então, o que é a teoria cromossômica de herança? Então, todos os estudos, desde lá de Mendel, né, e depois, atualmente, que foram assim corroborando, né, um com o outro ali, o que vai acontecer? Esses indivíduos, ou esses estudos, eles foram, né, se juntando ali e aí formando essa teoria cromossômica, né, que diz o seguinte, que os cromossomos, eles contêm material genético. Isso é uma coisa que todo mundo sabe que é real, né? Cada cromossomo mantém aí a sua individualidade durante a divisão celular e a formação dos gametas, tá? Então, a gente também sabe disso. E as células eucarióticas diploides, né, que contêm cromossomos em pares homólogos, um conjunto ali herdado do seu pai e outro herdado da sua mãe, tá? Então, a gente sabe que a gente fala indivíduos 2N, né? Justamente que estão em dois conjuntos cromossômicos, um sendo recebido do pai e outro sendo recebido da mãe. Isso também faz parte da teoria cromossômica de herança, né? E também os gametas contêm somente um conjunto cromossômico. Então, realmente, se quando a gente nasce, a gente recebe aí um indivíduo, né, um conjunto cromossômico do pai e um da mãe, consequentemente, essas células, né, esses gametas, aí, o espermatozoide e o óvulo, eles vão ter só um único conjunto, para quando juntar ali, a gente ter um indivíduo 2N. Né? E a formação desses gametas, os cromossomos eles vão segregar de forma independente. Né? Então, a gente viu isso lá quando a gente olhou a divisão celular, a meiose, certo? E aí, só para a gente relembrar, já que a gente está falando dessa questão dos cromossomos, né? Então, a gente tem, na espécie humana, aqui um cariótipo, a gente já viu, né? Então, é justamente aí essa organização de todos os cromossomos que a gente tem. E a gente tem 44 cromossomos autossomos e um par de cromossomos aí sexuais, né? Então, se a gente for pensar, são 23 pares, sendo 22 autossomos e um par alossomo, né, sexual. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, então, né, se a gente pensar lá, cromossomo masculino sexual, o Y, e o X feminino, né? Então, esses que são determinantes. Então, se o indivíduo tem um cromossomo Y, ele vai ser um indivíduo macho. E ele vai ter, então, XY. Se o indivíduo tem 2X, né, XX, ele é uma fêmea, certo? Ela, no caso. Né? Então, vamos falar um pouquinho das características aí hereditárias humanas. Né? Então, o que são essas características hereditárias? Né? As características hereditárias são
transmitidas de uma geração para outra, né? Então, são as características que a gente recebe aí dos nossos pais, né? Quando a gente recebe essas células aí para a formação do zigoto, né? Todo mundo aqui já foi um dia uma única célula, certo? E a gente tem, então, padrões de herança. A gente tem herança autossômica, né? Então, ela pode ter o caráter aí dominante ou recessivo, tá? E a gente tem o padrão de herança sexual, que aí está ligado lá ao cromossomo X, que a gente fala que é a herança ligada ao sexo. E quando ela tem a ver com o cromossomo Y, a gente fala restrita ao sexo, certo? E também a gente tem heranças que são influenciadas pelo sexo. Então, na verdade, assim, elas estão relacionadas aos cromossomos autossomos, mas elas são influenciadas se o indivíduo é fêmea ou macho, e a gente vai ver algumas dessas aí, certo? Para começar, vamos falar da herança autossômica dominante. Então, aqui a gente tem uma imagem, e, nesse caso aqui, a gente está falando, né, da polidactilia. Então, primeiro, o que é uma herança autossômica dominante? É aquela onde o fenótipo expresso, né, ele está ali em homozigose ou em heterozigose, tá? E os indivíduos normais são indivíduos recessivos, tá? Então, a gente precisa pensar que, assim, nem sempre, quando a gente fala de uma anomalia, a gente está falando de uma recessividade, né? Então, pode ser que, sim, essa herança esteja ligada, né, ela seja dominante, que é esse o caso aqui, que a gente está falando da polidactilia, né? E o que é essa polidactilia? Nossa, enroscou aqui. A polidactilia é justamente a alteração no número de dedos, né? Então, a gente tem 5 dedos em cada mão e nos pés, e a alteração desse número, né, ou de um dedo inteiro, ou de só um vestígio, né, uma alteração morfológica ali, fisiologicamente não vai causar nenhum dano, ela apresenta. Então, a pessoa vai apresentar 6 dedos, por exemplo, né? Então, aí a gente tem aqui, nessa imagem, um pezinho fofo de bebê com 6 dedinhos, tá? E pode acontecer no pé ou na mão. E aí, aqui a gente tem, nesse heredograma aqui, mostrando para a gente que, nesse caso da herança autossômica dominante, percebam que, tanto na geração 1, na geração 2 e na geração 3, a gente tem indivíduos afetados, né, que estão representados aí pelo círculo ou pelo quadrado em preto. E aí a gente tem, nesse caso, né, a gente precisa se atentar ao quê? O indivíduo que é normal, sendo ele homem ou mulher, o cara vai ser azinho, né? E aí, se a gente tem ali o indivíduo afetado, que nesse caso aqui é a mãe, como ela tem filhos normais, essa pessoa aqui só pode ser, né, azinho, então heterozigoto. E aí a gente vai ver que sempre o indivíduo normal é recessivo, nesse caso aqui, né? E aí a gente vai vendo que aqui a gente tem o quê? Se esse indivíduo aqui ele recebe um alelo da mãe e um alelo do pai, ele só pode ser heterozigoto aqui. E, nesse caso, aqui também, né? Então, porque se ele fosse, no caso, homozigoto recessivo, a gente teria aí o indivíduo normal, né? Então, aparece em todas as gerações aí, certo? Então, vamos falar agora de uma outra herança. Essa herança que a gente tem aqui é uma herança autossômica recessiva, tá? Nesse caso, o fenótipo ele é expresso em homozigose recessiva, ou seja, vai ser expresso lá por azinho. Esse tipo de herança, ela vai saltar gerações em indivíduos normais, tá? Então, o que acontece? Como que funciona? Então, eu manifestei essa doença, pode ser que a geração seguinte não vai manifestar.
É diferente da que a gente viu lá da dominante, né, que está presente em todas as gerações. Então, essa vai saltando as gerações aí. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso específico aqui, que a gente está dando como exemplo a anemia falciforme, né, que é justamente o quê? É uma alteração ali na formação das hemácias, né? Então, ao invés dela ter esse formato discoide, que a gente observa aqui sendo essa normal, ela tem esse formato de foice aqui, ó, tá? Isso faz com que essa hemácia ela tenha uma baixa capacidade, né, no transporte de oxigênio. Então, isso causa uma questão aí, né, relacionada ao transporte de oxigênio. Então, como que funciona, né? Se a gente observar esse genótipo aqui, a gente vai verificar que, normalmente, indivíduos normais apresentam filhos afetados, né? Então, para o indivíduo normal, a gente tem a representação aqui, ó, azão, azão. Indivíduo normal. O indivíduo, né? Por que azão, azão? O A ele vai representar aquele tipo de formato, né? O formato normal, que é esse daqui, o discoide. E o indivíduo, que por acaso ele carrega o traço, né, que a gente fala que carrega o traço falcêmico, ele não manifesta, mas ele carrega aquele alelo, né, que pode causar anomalia, ele vai ser AS. Tá? Por quê? Ele está representando ali a forma normal de discoide, né, e a forma de foice. Tá? Mas aí ele está só carregando. E, por fim, a gente tem um indivíduo afetado, né, que ele vai manifestar aqui os dois alelos justamente para esse formato de foice, ok? Então, nesse caso, a gente tem a herança autossômica recessiva. Lembrando que sempre vai acontecer isso, né? Indivíduos normais podem ter filhos afetados, certo? Então, vai saltando as gerações aí. Porque o indivíduo ele pode carregar esse traço, né? Então, ele carrega esse traço que a gente chama de traço falcêmico, certo? E agora, vamos para heranças sexuais, né? Então, o que são essas heranças sexuais? São heranças que estão ligadas lá ao cromossomo X e ao cromossomo Y, né? Então, quando a gente fala no cromossomo X e no cromossomo Y, existe uma pequena região que eles têm, né, homólogas ali, que são correspondentes. Em contrapartida, o restante deles são genes que não são compartilhados, tá? Então, são genes diferentes, são regiões exclusivas de cada um deles, tanto do X quanto do Y, certo? Então, vamos ver aqui, na imagem a gente tem o cromossomo X, que vai ser responsável ali pela herança ligada ao sexo, tá? Então, toda essa partezinha em amarelo, herança ligada ao sexo. E a gente tem o cromossomo Y aqui, né, que está com essa corzinha um pouco mais clara, essa região que é exclusiva dele. Tá? Nesse caso, a gente fala que a herança está restrita ao sexo. Todos esses dois cromossomos eles estão ligados ali, né, aos padrões de herança sexuais aí diferentes. Tá? Então, tanto o X quanto o Y vão estar ligados a padrões diferentes. Então, aqui em cinza, ó, a gente percebe que só esse pedacinho que é essa região homóloga. Então, a gente tem ó, o cromossomo X gigantão, o cromossomo Y é um toquinho, gente, ele é o menor cromossomo que tem. Tá? E tem essas regiões aí, que são regiões específicas de cada um, né, com os seus genes específicos, então não existe correspondência, certo? Então, quando a gente pensa aqui na herança sexual, então aqui a gente tem ó, duas células aqui. O que vai acontecer? O cara que é, né, homem, ele vai poder fornecer que situação? Ó? Vai poder fornecer um... Nossa, esse X ficou ótimo aqui. Vai poder oferecer, né, fornecer um espermatozoide contendo o X, né? Então, desenhar aqui... Nossa, que péssimo esse espermatozoide, gente, que horror. Parece uma bexiga estragada, sei lá. Ó, e o outro espermatozoide aqui, ó, contendo Y.
Então, esse carinha aqui, ele consegue ter 2 tipos de gameta. E no caso das mulheres, né? Mulher só tem X. Então, ela só vai poder fornecer um tipo, né? Que é o X. Então, por isso que cada grupo ali, cada anomalia, tem as suas características, né? E estão ligadas ou ao X ou ao Y, tá? E aí, então, quando a gente fala em herança ligada ao sexo, a gente vai falar aí de um exemplo que eu acho que todo mundo já ouviu falar, o daltonismo, tá? Como que funciona? A herança ligada ao sexo é aquela herança que ela é determinada pelo gene que vai estar localizado onde? Naquela região exclusiva do cromossomo X. Tá? Então, é naquela região que é só do X, que não tem correspondência no Y. Ok? E aí a gente tem, então, nesse caso aí, como exemplo, o daltonismo, né? Que é justamente o fato da gente não ter a capacidade, né, quem tem essa anomalia, de diferenciar cores vermelho, verde e tons relacionados a essas cores. Tá? Então, vamos entender como que é esse genótipo aqui. Em mulheres, como ele está relacionado ao cromossomo X, olha como que vai ficar, né, como que vai se manifestar, qual que vai ser o fenótipo correspondente aos genótipos. Então, o genótipo em mulheres, quando a gente tem aqui o Dzão e Dzão, né, no caso, porque mulheres têm 2X, 2 cromossomos X, é um indivíduo normal. Então, homozigoto dominante e homozigoto recessivo e heterozigoto aqui, os indivíduos são normais, tá? As mulheres são normais. Só se ela apresentar aqui, gente, o Dzinho, que ela vai apresentar anomalia, né? Então, por que se manifesta muito mais em homens? Olha só como que funciona aqui para os caras. Os homens só têm um X, só um cromossomo X. Então, ou o cara recebe o Dzão e vai ser normal, ou ele recebe o Dzinho e vai apresentar anomalia de daltonismo, certo? E aí, agora, vamos para uma interaçãozinha que eu quero mão na massa aí de vocês. Se liga só nessa situação aqui. Vamos considerar essa situação. Uma mulher com a visão normal, tá, para cores, ela se casou com um homem da mesma condição, também normal. E os 2 filhos que eles tiveram são daltônicos, tá? Os dois tiveram um filho daltônico. Qual que é o genótipo dos envolvidos? Então, 2 minutinhos para vocês e a gente já volta.
Retomando aqui no chat, Dani, bastante interação dos professores, né? Repassando o que os alunos interagem com eles lá, né? A professora Rosa, acho que é Rosa, ou Rosalina, ela diz que são heterozigotos para daltonismo. O professor Juvenício, não sei se é professora, desculpa aí, né? É tudo junto, a gente consegue separar, né, Dani? Aí ele diz que a mãe é XDzão ou XDzinho e o pai é XDzinho. A professora Leni colocou que a mulher é XDzão, XDzinho e o homem é XDzinho Y. Vamos ver aí qual é que é essa questão. Então, vamos pensar o seguinte, gente, ó, retomando aqui o que a gente falou. O genótipo para mulher normal. Então, a gente tem aqui, pode ser tanto Dzão, Dzinho, né? Ou pode ser Dzão, Dzão, certo? E aí tem que ser Dzinho, Dzinho para ela ser daltônica. No caso dos homens, o indivíduo aí tem que ser Dzão, Dzinho, Y para normal e Dzinho, Y para daltônico. Então, a gente tem 2 pais normais e um filho daltônico. Para o pai ele ser normal, como que ele tem que ter a característica? Fala aí, Simone. O pai ser normal? É. Olhando aqui, ó. O pai ser normal tem que ser Dzão, Y. Dzão, Y, né? E no caso do filho, para ele ser aqui recessivo, né, para ele ter anomalia, ele tem que ser o quê? XDzinho, Y. XDzinho, Y. Se ele é menino, então ele recebeu esse Y de quem? Do pai. Do pai. E ele recebeu o XDzinho da mãe. O XDzinho da mãe. Então, qual que é o genótipo dessa mãe, né? Se ela forneceu o Dzinho, mas ela é normal, ela vai ter que ser XDzão, XDzinho. Daí aí a gente tem que lembrar que, nesse caso, o pai ele sempre só vai fornecer o Y, né? Então, a gente não pode se apegar a essa questão de qual que é o X do pai, né? Independente do X do pai, ele só vai poder fornecer para o filho o homem, claro, no caso a gente está falando de filho, né? Do filho homem, o Y, certo? Se fosse filha mulher, seria diferente. Mas aí a gente tem, então, a resolução aí, né? Então, os genótipos dos 3, aí dos pais e do filho, certo? E aí, quando a gente fala de uma herança que ela é restrita ao sexo. Quando a gente fala em herança restrita ao sexo, a gente está falando que ela está relacionada a qual cromossomo? O cromossomo Y, certo? Tá? Então, pais afetados terão todos os filhos afetados, gente. E aí aqui a gente tem um exemplo da hipertricose auricular, tá? Que é a presença aí excessiva de pelos no pavilhão auditivo dos homens. Então, qual que é o genótipo? XY normal, e o XY com esse asterisco é o indivíduo afetado, tá? Então, nesse caso, é restrita ao sexo, por quê? Só está, né, naquela região do cromossomo Y que é exclusiva do Y. E se é exclusiva do Y, o que acontece? Não vai poder ser manifestado por mulheres, né? Porque a gente não vai carregar esse cromossomo, tá? E influenciada pelo sexo, né? Então, a herança influenciada pelo sexo. Ou seja, ela está relacionada aos cromossomos autossomos, mas, de alguma forma, ser homem ou ser mulher faz, né, ali contribui para que essa herança se manifeste, tá? Então, as características tá ligada ali no cromossomo autossômico, mas entre esses alelos um deles vai ser dominante nos homens e recessivo nas mulheres, tá? O exemplo que a gente tem aqui é calvície. Então, olha só nessa tabelinha. O genótipo Czão, que aí, no caso, a mulher calva, né? E o homem também calvo. Então, homozigoto, dominante ali, a gente tem calvo e calvo, tá? Aí, no caso de heterozigoto, ó, no caso de mulheres, não manifesta calvície. E, no caso de homens,
manifesta-se o calvo. E aí a gente tem o recessivo, tá? Ali no caso, ó, Czinho, Czinho, a gente tem a mulher não calva e o homem também não calvo. Então, nesse caso, né, onde que estão esses alelos? Eles estão em cromossomos, lá, autossomos. Mas o fato de ser mulher ou de ser homem vai fazer com que se manifeste ou não. E aí, aqui a gente tem uma questãozinha para a gente discutir. Eu vou ler com vocês e dar um tempinho para vocês responderem, e aí a gente já volta. Então, vamos lá. Ó. Vamos considerar a seguinte anomalia hereditária. Lê isso daí, Simone, que eu quero ver. Você lê esse nome aí. Ó. Hipofosfatamínia com ractismo. Hipofosfatamina com ractismo. Tá vendo? É um desafio. Resistente à vitamina D. Tá? Então, ó, em uma prole de mulheres normais e homens afetados pela anomalia hereditária mencionada, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. E aí ele quer saber, é correto concluir que a anomalia em questão é? E aí tem essas informações. Então, vamos lá. Eu vou dar 2 minutinhos e a gente já volta. Retomando aqui do chat, Dani, a professora Leonice falou que o Walter diz que alternativa B. Aí, depois, o professor Juvenice falou que é a alternativa A, a professora Rosalina também é a alternativa A. Minto aqui, o Walter falou que é a alternativa A. Ele falou que é a alternativa A. A grande maioria falou que é a alternativa A aqui, Dani. Vamos ver, então, né? Então, a gente tem uma prole de mulheres normais e homens afetados pela anomalia hereditária mencionada. Então, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. Então, a gente já percebe que é aí uma herança relacionada ao sexo, né? Então, a doença ela se manifesta em proporções diferentes, né? Então, a gente sabe que é relacionada ao sexo. A prole com mulheres afetadas, prole com homens normais. Então, o gene afetado está no cromossomo X. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Isso mesmo, aí para quem comentou. Queria agradecer a presença da Simone aqui com a gente. Obrigada, e Dani. ter uma boa semana para vocês. E a gente se fala. Até mais. Obrigada. Por favor, comenta aí com a gente. A nossa avaliação. Tchau, tchau.